Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, estamos diante aqui de um diagrama muito antigo do século passado ou até retrasado. E tem uma história muito legal aqui a respeito desse diagrama. Na verdade ele é um problema de xadrez do século XIX. E nesse problema então as brancas têm que dar checkmate aqui em 8 lances, né? Acontece que esse problema foi resolvido. E até aí tudo bem, eu vou mostrar para vocês a solução desse problema. É bonitinho, né? Não tem nada demais, mas ele é bem matemático, né? Bem bonitinho. Pô, se você quiser tentar também vale a pena, mas o que é bacana é depois a história que eu vou contar a respeito aí desse diagrama. A solução aqui é o grande roque, então esse é o primeiro lance. E aqui o rei não tem movimentos legais a não ser capturar aqui o peão de E7, lance forçado. E agora uma sequência de lances forçados, então. Rei toma aqui em A7 e agora torre D8. Mais uma vez, o rei não tem nenhum lance legal, a não ser capturar o peão de A6 e assim por diante. Bonitinho, né? Vai descendo, o rei vai capturando, até o momento que se joga a torre D3, o rei não tem mais nenhuma casa, a não ser a casa de A1. E aí, então, o checkmate no oitavo lance, né? É um problema muito bonitinho, apesar de também existir outra solução aqui. O grande roque não é a única solução, rei D2 também funciona, não é tão matemático, não é tão bonitinho, aqui provavelmente seguiria com rei A7, torre E1, rei toma em A6, torre E7, e aqui segue um pouco parecido, com a diferença que aqui se joga rei C3, e depois de rei toma em A2, torre E1, forçando o rei então para A3 e torre A3. Existe também essa solução. Mas o ponto todo dessa história, e do que eu quero contar hoje, é que isso aconteceu no Kuwait e um jogador muito forte do Kuwait, um jogador profissional de xadrez, eu não consegui encontrar o título dele, nem o rating dele, porque o site da FIDE está fora do ar já faz alguns dias, inclusive. Mas aqui esse jogador então do Kuwait, ele fica intrigado com esse diagrama de séculos atrás, e essa história aconteceu agora mesmo, faz uns 10, 15 anos, no nosso século atual. E esse jogador então escreveu para um jornalista também lá do Kuwait, que é um jornalista que gosta de xadrez, e falou: olha, eu estou intrigado com esse diagrama aqui. E por quê? O que aconteceu? Esse diagrama é legal, enfim, é o grande roque, o rei D2, mate em 8 e tal, mas será que essa posição é uma posição legal? Né? Será que poderia ter acontecido? E será que é possível, é matematicamente possível chegar numa posição como essa partindo da posição inicial do xadrez? E aí, bom, o primeiro raciocínio lógico que tem que ser feito aqui é o seguinte: quantas capturas, né, precisam ocorrer para existir essa configuração aqui de peões? Vamos tentar contar aqui. Esse peão já está aqui, não precisa de nenhuma captura. Vamos imaginar que esse peão veio para cá, precisou de uma captura então, e assim por diante. Então aqui uma captura, o peão de C teve que capturar 2 vezes, o peão de D teve que capturar 3 vezes, o peão de E teve que capturar 4 vezes e o peão de F teve que capturar aqui 5 vezes. Né? Se a gente fizer uma soma rápida aqui, 5 mais 4, 9, mais 3, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. Então, total aqui de bolinhas, né? Total de capturas, 15 capturas. Bom, a gente sabe que no xadrez, o xadrez começa com 16 peças, né? 8 em cada fileira. Então aqui as pretas têm apenas uma peça, significa que 15 peças foram capturadas. Então, matematicamente o problema é possível, né? Porque para existir essa posição são necessárias 15 capturas, que são essas capturas que a gente calculou aqui, e para que ocorram 15 capturas precisam existir 15 peças capturadas. E é exatamente o que tem aqui no tabuleiro. Então esse já foi o primeiro indicador de que é possível, que esse problema é matematicamente possível. E aí é uma questão de realmente tentar fazer isso acontecer, né? Deve ser bastante divertido, deve ser bastante trabalhoso. E esse jogador então do Kuwait conseguiu fazer ali, montar uma partida, é claro que com lances bizarros, né? Mas que conseguisse chegar nessa posição depois de 50 e tantos lances. E a história conta que e aí o jornalista tentou um pouco também, e aí passava-se alguns anos e o jogador do Kuwait voltava: olha, agora eu consegui fazer em 40 e tantos lances, olha, agora em 35 lances. E aí o jornalista, de tanto ouvir essa história, e ele gostando de jogar xadrez, falou: eu vou tentar também.
E aí ele tentou e conseguiu em 34 lances e ficou maravilhado. E eu vou mostrar para vocês a partida então dessa imortal impossível, né? Que nunca aconteceria num jogo real de xadrez, mas aqui a gente vai ver se realmente o xadrez é capaz de comportar, né, uma situação onde termine com aquela configuração. Eu vou passar os lances G4, E5, olha a criatividade da pessoa para poder criar isso, né? Bom, a primeira peça que vai ter que ser capturada, né? Então já resolveu aqui o problema desse peão. Vamos ver como continua aqui. B toma em A3, H5, bispo B2. Olha que interessante aqui como as peças vão se desenhando. É muito difícil fazer isso, né, gente? Em poucos lances ainda, em 34 lances. Olha toda a técnica aqui. Então, olha, o peão de D já capturou aqui a sua primeira vez, né? Ele vai ter que chegar aqui, né? Opa, aqui em cima. Olha que legal. Vamos ver como ela vai continuando, ó. Peão de D já vai caminhar mais um pouco daqui a pouco, né? Já vai indo mais em direção ao canto lá. Aqui tem umas sacadas, né, geniais aqui de promover para bispo. Aqui são sacadas realmente sensacionais. E vamos ver como vai continuando. Olha que interessante. E agora, ó, vai resolver o problema aqui do peão de F, né? Vamos ver. F já andou um pouquinho também. Agora o peão de E também já andou um pouquinho. E pouco a pouco ele vai conseguindo caminhar. Aí, qual o peão aí que partiu aqui de E, ó. Já vai conseguir subir mais um pouco também. Olha que interessante. O peão aqui de D, onde é que ele já foi parar? Aqui na coluna B. E agora os peões aí se encaminhando. E esse lance é sensacional, o grande roque, né? Ele já resolve alguns problemas, já coloca o rei mais perto do canto, né? Olha que legal como agora vai ficando mais claro essa possibilidade, né? O peão de F que estava tão longe, olha agora o caminho dele aqui, já está ficando desenhado, olha só que bacana. O peão de C também agora, ó, já é só catar esses milhos aí. E agora o cavalo vai lá para B6 para se sacrificar aqui em B6, né? Enquanto isso, olha só que interessante. O cavalo vem para B6, peão toma, e agora os lances finais de rei, olha só que legal, né? Ou seja, é vez das brancas, caiu na situação aí do problema, e aqui foi provado então que o xadrez comporta, né, uma situação como essa, e mais do que isso, em 34 lances, né? Eu achei fantástica essa história, achei fantástica a capacidade criativa e artística aqui desse jornalista do Kuwait, e realmente a gente tem a posição aí então construída aí no tabuleiro, mate em 8, com o roque mais uma vez, olha que bonitinho, né? E aí vai finalizando aí o diagrama. Muito legal, né? Muito bacana. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa historinha. Espero que vocês tenham divertido com essa matemática e arte envolvida aí no jogo de xadrez. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!